Estamos ao vivo no Facebook pela primeira vez. Nós quatro, gurias, bem-vindas. Bem-vindas todos nós, todos que estão chegando aqui na sala. E primeira vez que a gente faz isso, né, de aparecer as quatro assim ao vivo. Uma experiência nova para todas nós aqui. Eu sou a Ana Paula, estamos aqui com a Verônica, com a Flávia, com a Lu, Luciane. Não sei, gurias, se querem dar boa noite. Não... Eu acho que, Flávia, faz a abertura aí. Tu é a nossa anfitriã oficial. Eu sou a moça das tecnologias aqui hoje. Boa noite, então, pessoal. Eu tô ainda precisando me orientar aqui nesse espaço. É tudo muito novo, né? Porque é uma plataforma nova. E nós quatro juntas aqui também eu me sinto como se eu estivesse me orientando aqui. Então, vou convidar vocês que estão nos enxergando, que estão nos vendo, a também tomar um tempo para se orientar. Hoje nós somos quatro, né? Quatro mulheres, somos as mulheres que desenvolvem esse trabalho no Amor que se Realiza. A Luciane, a Verônica e a Ana Paula e eu. E a gente está muito feliz por estar podendo ter essa experiência. O contexto não é o contexto que nós gostaríamos, mas, de alguma forma, está oportunizando esse crescimento. Então, hoje também é um dia interessante, porque é um dia que no estado do Rio Grande do Sul a gente começa a ter uma perspectiva de retorno a alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. E a gente está aqui inaugurando essa plataforma. Eu vou passar a palavra para as gurias, para a Lu, para a Vê e para a Ana. Luciane. Oi. Bom, na nossa última live, a gente finalizou e íamos abrir mais um tempinho para esclarecer algumas questões que foram se desenvolvendo ao longo da nossa live. E acabou que não aconteceu, né? Então, hoje a gente vem para conversar um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente trabalha. E eu gostaria de saber se a Verônica, como finalizou com o trabalho da Verônica, se ela quer ser a primeira. Não, eu já posso falar também. Eu queria só uma coisa que eu acho que é importante falar, sim, agora me lembrei, eu estava um pouco aqui me colocando aqui ao vivo, e eu acho que é importante sinalizar que o que impulsionou, que nos inspirou a fazer essa live, nos fez entender que a gente podia falar mais sobre o que foi trazido na live de sábado. Essa é a principal razão, né? A gente recebeu a Ângela numa rodada de... A gente está fazendo uma rodada de lives lá no Instagram, né? Tem algumas pessoas que estão chegando aqui que estão acompanhando por lá também. E a live com a Ângela Medeiros, que está, inclusive, disponível aqui no Facebook, no nosso YouTube, gerou bastante assunto para nós, assim, né? Muitas coisas interessantíssimas da Ângela, o jeito como ela contou. E aí a gente teve, quem assistiu a live sabe que houve um suspense no final, né, a respeito do que a Verônica, que é a nossa pessoa da expressão artística, no Amor que se Realiza, ia mostrar, e as tecnologias não nos deixaram que isso acontecesse naquele momento. Então a gente entendeu que não era para aquele momento. E essa é uma das razões da gente estar aqui hoje. A outra também em relação aos florais, algumas coisas que surgiram ali durante o encontro, né, com a Ângela. Então, a Lu vai falar um pouquinho. Eu acho que merece também a Flávia falar um pouquinho mais sobre como é que está sendo esse trabalho lá, de receber as pessoas. A gente está com uma sala onde a gente recebe as pessoas no tempo delas, do jeito delas, né? Cada um que chega para contar. A gente teve de fora a Ângela, né? Fora da nossa equipe, a Ângela, a primeira, mas já temos convidadas para vir aí, a Marina, a Mariana chega no sábado. Então, eu só quis trazer isso para situar as pessoas que estão chegando agora,
né? Aqui, primeira vez vendo a gente. Isso. E também aproveitar para dizer que se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, vai escrevendo no chat. Então, a nossa ideia é passar a palavra para ver onde terminou a live, né? Terminou com a suspense, com a surpresa que não foi possível, mas também acho que é importante a gente dizer para vocês que a tecnologia está a serviço de um campo maior também, porque a gente entendeu que era necessário um certo alinhamento antes de apresentar a proposta, então foi muito bom que não foi possível naquele momento. Então, a ideia é começar por onde a gente terminou, né? Com a V apresentando o trabalho que ela fez, que nenhuma de nós poderia. E depois, logo em seguida, a gente passa para a Lu, para falar sobre os florais, sobre o trabalho de alquimia, né? Do mapa alquímico que ela faz. Porque em algum momento da live a gente falou sobre comunicação e sobre a possibilidade de abrir o nosso chakra laríngeo. Então, a gente vai também falar sobre isso. Depois eu sugiro que a Ana também fale um pouquinho e aí a gente encerra. Eu acho que hoje eu não preciso falar, porque eu falo bastante. Então, vou fazer essa introdução e passo a palavra. Vou passar a palavra para ver. Pode ser? Pode. Vai lá ver. Eu queria dar boa noite, então, para todo mundo. Eu estava pensando se a pergunta da Lu, né, sobre começar agora, eu fiquei num momento pensando que a Ângela tinha pedido que ela ia entrar depois, mas a verdade é que a gente está aqui por causa da nossa última live, que foi a primeira live que convidamos alguém de fora, né, a conversar, e tivemos a presença da Ângela Medeiros, que... Oi, Clarice. A Clarice mandando um beijo, querida. Eu queria... A Ângela Medeiros fez a live e trouxe um depoimento da vida dela, né? Contando como ela via enquanto eu assistia, eu fiquei muito tocada com o que eu estava ouvindo, e fiquei pensando numa possibilidade de, nesse momento, com essa nova plataforma, num novo trabalho, de dar uma continuidade naquilo que eu fazia nos nossos encontros, que era criar uma arte. Bom, já vou falar do processo, então, né, gurias? Sei. Tá. Bom, a ideia foi criar uma arte sobre o que estava acontecendo. E eu fiquei realmente muito tocada com o depoimento da Ângela. Com o aspecto dela trazer uma perspectiva de que a vida dela poderia ser vista como muitas vidas vividas uma após a outra, né? Várias coisas diferentes que ela viveu. E o que marcou em cada momento desses. E eu pensando como vou expressar isso, me veio um momento de vou fazer uma colagem, e aí depois eu penso como fazer graficamente. E aí, enquanto eu estava fazendo, eu comecei a montar e surgiu uma carta de socolagem. O socolagem é uma atividade que eu facilito e eu facilito nos nossos encontros. Pode mostrar a carta. Hein, Ana? Pode deixar. Socolagem é uma técnica terapêutica criada pela Sina Frost, que parte de fazermos cartas sobre o conteúdo da nossa alma.
Nesse momento em que eu estava ouvindo a Ângela, aquilo me tocou tão profundamente que eu não consegui só fazer uma colagem, eu consegui botar aquilo que estava me tocando nessa colagem que virou uma carta de chocolate, que até ali ela tá, ela é uma carta desse tamanho, quase uma A5, que a gente usa um cartão para fazer colagens em toda ele e faz um trabalho de imaginação ativa, que é baseado em Jung. E deixa essa colagem que a gente criou falar do que ela é. E até pode pôr Vou pedir para a moça da técnica, a Ana, para pôr ali. Acho que aqui fica melhor de ver. Quando eu fiz, né, e eu vi essas imagens, o que me... Bom, tô meio... me fez pensar... Era exatamente, primeiro, ela ia falando e eu ia achando as imagens. Quando ela falou em muitas vidas, eu achei essa imagem de baixo ali, que tem uma pessoa orquestrando várias outras pessoas a fazer uma atividade que me remete a guardar uma bagagem. E aí eu fui colando as outras imagens do coração, a mulher, a gestação e a outra mulher. Quando eu olho para essa carta, a Sônia, saudades de você também. Ela me traz ela me fala desse algo maior do nosso eu superior orquestrando a nossa vida e todas essas facetas da vida. E tenho ali, né, outra coisa, puxa, perdi minha anotação. Aqui. Isso até veio da Lu, quando eu mostrei a carta, e aquela imagem do centro, ela fala dessa frase: pensar com o coração e sentir com a mente. Quando a Lu me falou essa frase, me fez muito sentido do que eu coloquei ali, que era de tomar quando a gente toma atitudes faz escolhas, algumas elas devem ser feitas com o coração, mas não negando completamente a mente, né? Deixar que as duas coisas ajam ao mesmo tempo. E essa frase, pensar com o coração e sentir com a mente, me parece que é um equilíbrio dos dois polos, do pensar e do sentir, e no próprio corpo. Isso também remete à experiência somática, todas as coisas que daí fazem parte, como essa carta é minha, das coisas que fazem parte da minha vida e da minha construção. Eu acho o Socolage uma técnica, no mínimo maravilhosa, foi uma coisa que me tocou muito. É uma possibilidade de expressão, né? Como a Ana até me apresentou, com a pessoa da expressão artística. Esse lado da arte que possibilita a gente expressar o sentimento, que isso é diferente de uma obra de arte. Isso aqui é um trabalho terapêutico muito profundo. Ele não tem a intenção de ser bonito, nem na realidade eu estou mostrando, com a tranquilidade de mostrar, mas é uma coisa muito pessoal quando a gente faz. A gente pode criar esse trabalho, não precisa compartilhar com as pessoas. E isso fala do que nós somos para nós mesmos. Se cria, inclusive, um baralho como um oráculo. Eu tenho muitas cartas. Tem umas aqui. Deixa eu ver. Aqui.
E aí a gente cria esse oráculo pessoal. A Ana tem a sua, as gurias. A gente trabalhou com isso durante o ano passado, no Amor que se Realiza. Trabalho interno. A Ana é empolgadíssima. É um trabalho que, para mim, é muito forte, que traz esse lugar. A gente pode se expressar sem tanto a cobrança, que às vezes uma técnica artística nos cobra muito do como vai ficar. A colagem libera e fala muito, aquilo que a gente produz fala da gente mesmo. Uau. Né, falando de novo, voltando, então, também foi isso, foi tão tocante foi tão tocante para mim ouvir o que a Ângela estava contando, que eu acabei não fazendo só uma expressão artística, eu acabei fazendo dentro dessa expressão que eu trabalho, que fala da minha alma. Então, aquilo que ficou tocado foi expresso nessa carta. Ela é uma parte de mim que está sendo aqui mostrada para vocês. Então, eu queria agradecer imensamente a Ângela pela forma como ela... Está aqui já? Tá, ela tá aqui, ó, botou um comentário aqui. Ah, era ela. Ela estava na live dela, mas ela já saiu. Agora ela já está aqui com a gente. Oi, Ângela, que bom que tu estás aqui. Eu queria dizer, Elisa também, queridona. Agradecer muito a Ângela, né? Foi muito, muito legal ouvir um compartilhamento dentro da nossa proposta, que as nossas histórias importam, né? E ver o quanto importam mesmo. O que ela trouxe dá uma abertura, né, para mim, assim, me deu uma abertura para pensar o que isso me toca, né? E com uma liberdade gigantesca, porque a história de vida da Ângela, não necessariamente a minha precisa ser igual, mas de quantas formas a gente se aproxima, né, sem ser obrigado a ser igual, sem ser... sem ter obrigações, né, nesse aspecto. Como a gente está mais próximo do que imagina, né, você vê uma pessoa com quem a gente compartilhou trabalho, ela né, faz parte da nossa trajetória, mas ouvir falar de toda a vida, assim, foi muito, muito interessante. E eu até né, no encontro, quero mostrar o que eu fiz, não sei o quê, e aconteceu todo aquele momento de tenta conectar, não aparece imagem, era para mostrar uma imagem, acho que vocês ouviram meu relógio, coisa assim, e eu não percebia que estava conectado, não tinha. Então, a gente até pensou, não, vou dar um tempo, porque acho que algo vem disso tudo que aconteceu. E o que veio bastante foi que eu precisava falar também do que é o Soul Collage, né? Que eu acho que eu fui muito rápida, mas a ideia é essa, gente. É uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, porque é uma forma da gente trabalhar artisticamente, né? Ver esse conteúdo nosso e poder conversar com algo que é nosso. Já fez muito mais sentido mostrar hoje dessa forma. Bom, Ângela, a vontade era essa, assim, de mostrar que como duas coisas, como foi o processo para mim, né? Não foi só mostrar uma imagem, não foi só uma arte que foi feita, também não é só é um pouquinho
a gente até, eu tô doida, lá atrás está a nossa arte do encontro final do aquarela, né? Dizer que é muito, não é só, mas foi uma forma artística diferente e muito mais ligada muito mais, consegue ser mais pessoal ainda, né? Porque ela faz parte muito desse trabalho que é completamente pessoal. E o Socolage tem essas possibilidades e surge assim, né? Olha, ouvindo, eu estava querendo ouvir a Ângela, mas o conteúdo que veio, a forma como me tocou foi muito forte. Então era isso que mais do que expressar artisticamente veio essa expressão dentro do meu oráculo pessoal, que é isso que a gente acaba construindo no Socolage. E fala muito de mim, né? Fala o que em mim, para mim, fala o que em mim me tocou ouvindo a Ângela. E eu acho que é um bom exemplo desse entrelaçamento, né? Do quanto as histórias importam e quanto é importante a gente se ouvir umas às outras e poder agregar com as experiências que a gente escuta, né? Agregar com aquilo que o outro pensa, como vai me ver, como diz o Walter Ugumãe, o paraíso são os outros, não o inferno. A gente precisa dessa convivência, né? De estar junto. Traz muito, nos traz muito nesse momento de pandemia, que a gente foi meio que obrigado a estar muito mais sozinho do que em outros momentos, e rever toda a forma como a gente se relacionava. Tá aí um momento que a gente teve, que foi com toda a distância física, de estar juntos, de estar compartilhando, estar tocando outra pessoa, de uma forma tão simples, né, contando a nossa história, que a história, e aí mostrando quanto uma história importa, quanto a nossa história importa, o quanto ser íntegro e trazer o que a gente mexe o mundo, né, mexe qualquer pessoa. Eu acho que, acima de tudo, a experiência da live também me trouxe muito mais do que uma carta de Socolage, me trouxe um baita aprendizado, como potencializado, né? Para mim foi muito tocante, em muitos aspectos. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Pessoal que... aqui também já... Tem alguém escrevendo, Ana? O pessoal trocando aqui já tá mostrando que engaja, né? A gente tem 9 pessoas na sala aqui junto com a gente, nós e mais 9, e os comentários vão aparecendo aqui, à medida que eles vão aparecendo, eu vou compartilhando aqui. A Ana tá a Isa está aqui, a Michele, a Ângela, o Leandro, a Clarice. Só pode fazer perguntas. Até assim, falando também, né, o Socolage foi surgindo bem devagarinho dentro do próprio amor que se realiza, né? A gente foi trabalhando o nosso trabalho para o amor que se realiza com o Socolage, fazendo uma preparação antes de cada trabalho, olhando para o nosso aspecto, o que a gente precisava levar. A gente usou essa ferramenta. Olha, meu irmão está aqui também, o Ricardo Augusto. Lá botou ele no comentário. Tá aqui. Oi. Então, assim, a gente fez esse trabalho
ele foi crescendo dentro do Amor que se Realiza, né? Posso dizer pela empolgação da Ana, que eu acho que foi tocante também. E nos ajudou a organizar antes, e ele foi chegando, quem participou, muita gente já fez também. Eu também queria dizer que eu fico muito feliz de fazer esse tipo de trabalho, de poder facilitar isso, porque me faz muito sentido pessoalmente, né? Tanto que eu fui fazer uma colagem, não possibilitaria eu ter feito uma colagem artística sem ter entrado na carta. Essa coisa de que virou uma carta de chocolate para mim foi muito marcante. Eu comecei a montar as imagens e eu não extrapolei, eu fiz exatamente daquele formato que é uma carta, e aí me chamou, foi onde pegou o gancho, puxa, é uma carta de chocolate, vou colar num cartão. E a Ângela fez também com a gente, né? Foi Encontro dos Irmãos, né, Angela? Pelo que eu me lembro. Me revelou coisas sobre mim que eu não fazia ideia. Então, esse é o poder, né? O poder que tem a gente permitir uma experiência, que é uma experiência artística, sem pretensões de nada. Botar imagens juntas e ver o que vem, e realmente ter a liberdade de deixar aquilo que foi feito falar. Porque esse processo da imaginação ativa é meio piradão, né? Assim, vou deixar a carta falar. Aí eu também fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A primeira vez que eu fiz. E agora, como vai ser isso? E às vezes também é uma hora que eu ainda tenho uma certa dificuldade, vou escrever, vou ouvir, vou compartilhar. Eu, como tendo esse trabalho artístico, a imagem fala muito, mas botar as palavras faz todo esse trabalho, né? Então, como diz a Ângela, revela coisas da gente que a gente nem faz ideia e vai aparecendo. Tu faz, ouvindo a Ângela ali, fiz a carta. Deixa eu achar, cadê? Fiz mostra a imagem. Eu fiz a carta e aí, conforme eu olho de novo, surgem mais coisas, surgem coisas que são muito minhas, que vai pegando um ganchinho do que eu ouvi lá e vai me trazendo a mensagem. Então... A Sônia está falando com a gente aqui, ó. Assim que essa pandemia acabar. Olha, o Socolage, estou pensando muito em fazer conforme der. Eu ouvi, né, essa semana eu fiz um seminário de arte-terapia com o pessoal do Rio de Janeiro. Isso é outra coisa, assim. Obrigada, Karina. E vi quanto dá para fazer. Eu fiz até também um workshop com os colegas meus da arte-terapia, assim, foi a primeira vez. Muito... são coisas que estão acontecendo nesse momento de quarentena, de pandemia, de isolamento, de cuidados, de não poder estar num grupo tão grande. Como existem possibilidades, né? Então, a possibilidade... E quanto a gente talvez não tivesse ideia de que, bem ou mal, a rede é um mundo, né? Poder estar na internet nos põe no mundo. Tem como trocar com as pessoas, eu fui fazer um curso do Rio de Janeiro sem precisar me deslocar, sem precisar ter todas as coisas que eu não teria, talvez nem elas tivessem feito, né, daquele formato. São coisas que a gente está aprendendo tanta coisa boa. Tem lado ruim? Tem, mas a gente, como tudo é uma experiência que tem dois lados nesse mundo, nada vai ser só bom, só ruim, e nada que vai ser ruim não vai acabar nunca, e nem nada que é bom vai durar para sempre.
Então, o poder ver o quanto a gente está ganhando coisas diferentes, aprendendo e percebendo as ferramentas, porque talvez a gente não se permitisse, ela estava aí, e sem a necessidade a gente não utilizava com o mesmo engajamento, com a mesma disponibilidade, até com preconceito, né? Ah, tá só na internet, né? Não é a vida real. E a gente está vendo que tudo depende de como a gente encara e utiliza, né? Tudo pode ser muito bom, né? O potencial, tudo basta como a gente vai fazer. E se deixar, eu fico divagando eternamente aqui. Eu estava aqui pensando, vamos passar para a Lu, vamos passar para a Lu. Bem na hora que tu falou. Pois é, e a Lu tem também coisas muito importantes para colaborar. A gente tem tempo no Facebook, que nem no Insta, tipo 1 hora e cai o... Não, aqui a gente não tem limite. Mas já está em 30 minutos. A gente já passou 31 minutos. Eu acho que agora eu vou pedir licença, para passar para a Lu. Toda. Pode ser? Pode. Agora a Lu entra com o que nós tínhamos combinado lá, né, no sábado. Bom, o que aconteceu no sábado, a gente estava falando, colocando muito foco na questão da comunicação, porque veio a questão da história da Ângela, a história do inglês, a história das barreiras da língua, né? E como às vezes é difícil a gente ultrapassar, a gente pensar na outra língua, enfim, são desafios que cada um enfrenta individualmente, não tem como ter uma fórmula, né? E eu já estava bem entusiasmada com toda a descrição da história da Ângela, quando ela começa colocando que ela dividiu, né? Eu dividi por ciclos, quando eu apresentei a minha história, ela dividiu por vidas. E eu achei muito legal, porque eu trabalho com alquimia, com os florais alquímicos Joel Aleixo, com aromaterapia. E nessas andanças todas a gente acaba, né, vendo, estudando e percebendo que a gente traz toda uma história de ancestralidade que vem conosco, né? De várias vidas, de vários sentimentos, emoções, e que muitas vezes a gente não tem nem consciência, né? Então me chamou muita atenção essa questão dela ter dividido por vidas, ficou muito bacana a apresentação. Eu me identifiquei bastante com a história da Angela também, assim como a Verônica, porque eu também sou da área de sistemas de informação, né? E também fiz várias viradas na minha vida, tanto na minha vida profissional como analista de sistemas e depois na minha vida mais parecida com a vida de hoje, digamos assim, e agora no futuro a gente não sabe muito bem o que a gente vai continuar fazendo, ou se a gente vai continuar fazendo da mesma forma, ou enfim, né? Mas a gente tem, assim, o norte, que tudo que a gente vem estudando, que a gente vem se dedicando, que a gente vem vivenciando, provavelmente não é para nada e não é nem por coincidência, que eu não acredito em coincidências, né? Enquanto grupo aqui reunidos, em qualquer momento desses de live, de encontros que a gente faça presenciais, eu acredito que as nossas histórias sempre, em algum ponto ou em vários pontos, se entrelaçam. E aí me lembrei, assim, daquela coisa quando a gente estuda matemática, que a gente estuda a união e a intersecção, né? Então, eu acredito que quando a gente forma um grupo, a gente tem um campo de intersecção.
Mesmo que a gente ache que a gente veio para esse grupo por acaso, porque alguém me trouxe, porque alguém me convidou, né? A gente tem alguma coisa, tanto a trocar nesse grupo, porque é sempre uma troca, né? A gente leva alguma coisa e a gente não dá, a gente, na verdade, possibilita aos outros outras coisas, que a gente não tem, às vezes, a dimensão, porque isso é muito individual de cada um. Então, eu fiquei assim, fui me lembrando da apresentação da Ângela e linkando com a história da Verônica, e ficou muito bacana essa questão quando ela fala da bagagem, né? Ali que ela fala que a figura começou na bagagem. E é o que me acredita que quando a gente vem, a gente entra neste planeta, a gente traz todas as nossas histórias e as nossas experiências. E aí a gente não precisa entrar num conceito se são de vidas passadas, de quem são essas vidas passadas. Mas hoje já é comprovado no próprio DNA, né, que a gente traz uma série de informações e que se a gente for fazer terapia, for fazer uma série usar uma série de ferramentas para se conhecer melhor, a gente às vezes não tem uma informação pontual de eu tenho medo de água, mas eu já me afoguei, não aconteceu nada no meu parto, não tem um ponto de partida, né? Mas aí a gente sabe que isso aconteceu com o tio-avô, com o avô, então tem essa questão que vem com a gente, né, dessa ancestralidade. E é o que me acredita, ela parte disso, ela parte desse pressuposto, né? E que tudo o que foi vivido no planeta, de certa forma, a gente também tem acesso. Então, que as histórias estão com a gente. A gente traz um pouquinho, uma sementinha de cada história, e quando é necessário, num momento de maior necessidade, a gente, sim, estando conectado com o coração, e aí entra a frase que a Verônica trouxe, né, que ela citou lá, pensar com o coração e sentir com a mente, quando a gente está realmente alinhado, presente no nosso corpo físico, nós somos capazes de acessar aquilo que nós precisamos para sobreviver, para resolver problemas, para trazer novas soluções de coisas que a gente considerava inimagináveis. Então a alquimia, ela acredita nisso, né? Ela parte desse princípio. Então ela olha também para o mapa natal, não como um olhar só de uma astrologia, né? Mas um olhar mais do corpo físico, onde ela olha também como na astrologia, todas as casas, então são 12 casas, os signos, os planetas, isso não muda, são todas iguais, o mapa natal é o mapa natal. Mas ela olha para esse corpo dentro desta roda com um olhar sempre no corpo físico. Então, olhando, digamos, fazendo assim uma junção um pouco do conhecimento da Ayurveda, que olha os chakras, e aí olha os sistemas, e aí olha os órgãos. E dentro desse sistema de chakras e órgãos, ela ainda relaciona com as casas do mapa astrológico. E ainda relaciona com o conteúdo dessas casas. Porque a casa, digamos, é o cenário onde a coisa acontece, né? Então é a casa do guerreiro, é a casa da materialidade, é a casa do intelecto, é a casa da família, é a casa da minha identidade, aquilo que é fixo em mim, é a casa do trabalho, do emprego, da organização, da saúde, que é a casa 6, a casa dos meus relacionamentos, que é a casa 7, que é como eu me relaciono com a vida, como eu me relaciono com meus sócios, como eu me relaciono com a minha mãe, com meus filhos, com meu marido. Então é a forma como eu crio esses relacionamentos. A casa 8, que é a casa da transformação, a casa 9, a casa dos ideais, a casa 10, a casa do predestino, daquilo que eu me propus a vir para esse planeta escrever, né? A casa
11, das possibilidades, da ousadia, do novo, da criatividade. A casa 12, da espiritualidade, do perdão. Não espiritualidade, assim, não indo para o lado da religião, né? Mas dessa questão do quanto eu, como ser humano, acredito na minha capacidade, o quanto de Deus tem em mim. E então ela relaciona essas casas com os regentes, que quem conhece um pouco de astrologia sabe que cada casa tem o seu regente, tanto o signo que entra na casa e desafia o que vai acontecer nessa casa, e planetas que trazem uma energia para esta casa. Então, o guerreiro, o Marte vai trazer uma energia do guerreiro, o Touro vai trazer uma energia da concretude, da materialidade, da construção, e assim. Câncer é a energia do cuidado, da maternidade, da cultura, das raízes. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos muito essas características cancerianas, né? Nós no mapa, se nós fizermos um mapa natal e colocarmos o Brasil dentro, a casa 4 é o Rio Grande do Sul, é a pontinha. Então, por isso que a gente tem essa coisa das tradições, das histórias de família, da faca do vô, do relógio da avó, e todas essas coisas que são muito fortes. Em outros estados, talvez até exista uma dificuldade de entender esse nosso apego, digamos assim, né? E também um outro lado muito lindo que a gente tem essa coisa do aterramento, né? Da busca. Ao mesmo tempo que a gente tem o apego das coisas materiais, que a gente busca ter uma casa, toda essa coisa do gaúcho, né? A gente também tem um outro lado que é muito forte, que nos aterra, que nos mantém aqui, né? Que nos mantém conectados ainda com essa coisa da energia de Gaia, com a energia da Terra. Então, sei lá por que eu fui, eu nem ia falar sobre isso, mas acabou entrando nesse assunto. Mas aí, como a gente estava falando lá em comunicação, na hora me veio assim que a gente tem como, porque a Ângela estava falando uma coisa muito bonita, assim, que ela foi contando na história dela, chegou um momento, quando ela deu essas últimas vidas agora, em que ela resolve realmente olhar, pensar com o coração e sentir que ela não queria mais aquela vida da informática tão direta, né? Não que ela não fosse mais trabalhar com uma adversária, mas que sim, que esses pais eram professores, estava na veia dela, aquilo está intrínseco dentro dela, por que não ser professora de uma coisa que ela gostava, né? E ela foi atrás. Então aí quando ela fala isso, depois ela vai linkando com várias possibilidades colaborativas que ela foi enxergando ao longo do caminho. Então ela, no momento, ela diz assim: daí eu trago o fulano para vir comigo, mas o fulano, ele é bom em biodança, então quando é questão de biodança, é ele que vai fazer, né? Então ela foi falando isso, eu fui pensando, poxa, que legal, isso é um que a gente também trabalha nesse grupo de trabalho nosso, no Amor que se Realiza, né? Porque quando a gente foi formando esse grupo, a Flávia também não tinha a dimensão de onde a gente ia, e até onde a gente também não tem certeza. Mas a gente vai buscando oportunizar que cada um que queira participar traga o seu melhor, traga o que tem a oferecer, né? E isso vai compondo um todo. E esse trabalho eu acho muito lindo, porque ele tem esse viés. E aí, quando ela fala isso, eu pensei, e a Verônica fala, e a Verônica eu sabia que estava lá desenhando, né? Eu pensei, poxa, que lindo tudo isso, né? Porque é bem o que a gente faz também. Então, eu vou me sentir à vontade para colocar que num trabalho assim de desbloqueio, uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em uma nova língua, em uma comunicação mais clara, ela também pode se utilizar de florais, ela também pode se utilizar de um óleo, por exemplo, porque é a área que eu trabalho. Então, aí na hora ele veio, não, podemos trabalhar com florais. E aí as gurias me questionaram, tá, mas o que tu faria?
Então, poderíamos fazer uma fórmula, poderíamos usar um composto do gel Aleixo, que já é para essa região, tipo um fluidez, uma alegria, até um calma, se a coisa está um pouquinho mais para baixo, nessa situação que a gente vive hoje, né? Cada um escolhe dentre algumas opções. E aí se faria uma fórmula. Então, a gente pode usar um estímulo para o corpo, onde eu vou estar usando alguns florais, algumas flores, que nesse trabalho do João Aleixo, ele foi criando, ele partiu de 99 flores. E a partir dessas 99 flores, ele foi criando alguns tratamentos para algumas especificidades, né? E aí ele foi especializando esse trabalho, conforme a vida foi trazendo os casos para ele. Querida, obrigada. Então, ele vai trabalhando questões de sistemas, questões de órgãos, fazendo fórmulas para que a gente faça uma limpeza em todos os 3 sistemas, que ele baseia todo o sistema dele olhando 3 sistemas, que são a parte mais sulfúrica, onde envolve ossos, tendões e nervos, a nossa estrutura física, né? Depois a gente tem aquele chama a parte mais sulfúrica, depois ele tem o sistema salino, que daí é mais o nosso meio do nosso corpo, do nosso quadril até o nosso cardíaco. Então, aqui nessa área é a área mais sentimental, né? E depois tem a terceira área, que é a área mercurial, que daí já pega do cardíaco até o frontal. E está trabalhando mais a questão de sistema neurológico, sistema nervoso central, zumbidos, alguns problemas de visão. Então, atua nesses chakras, sempre olhando os chakras. E dentro dos chakras a gente vai olhar órgãos. Eu não vou me deter aqui a muito detalhe, né? Mas a gente, então, no caso da comunicação, que é nosso exemplo, a gente poderia pegar o chakra laríngeo, que a gente trabalharia na casa 8 e na casa 12, na casa 8. Deixa eu só ver se está certo. 8 e 12, está certo? É a casa da transformação e a casa do perdão e da espiritualidade. Então, a gente olha para essa casa e coloca florais que ele tem um kit chamado astrológico e a gente pode, então, estimular as energias que estão nessa casa. Não que a gente vá mudar, né, os aspectos astrológicos da pessoa, mas a gente, naquele momento em que ela está precisando de uma ajuda, ela encontra um apoio que vai fazer fluir aquela energia, né? Que vai possibilitar estimular aquela área, aquela região, para que cause um desbloqueio, para que a energia flua. Porque aí a gente vai lá para o budismo, para a medicina chinesa, a medicina ayurveda, que na verdade todo o embasamento dessa medicina é que a cura está no equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Que todos os sistemas, todos os órgãos possam funcionar e trocar em equilíbrio. Porque se um órgão trabalha com a falta ou com o excesso, o próximo órgão ou sistema a que aquele órgão se comunica, ou vai ter falta ou vai ter excesso. Né? E aí vai causando todo um desequilíbrio. É uma engrenagem, o corpo é toda uma engrenagem. Então, tudo aquilo que a gente brinca, que a gente usa muito, que a gente usa em excesso, a gente acaba sobrecarregando e intoxicando aquele órgão, aquele sistema. E aquilo que a gente não estimula, não vivencia, ou tem bloqueios por traumas intrauterinos, por bloqueios na criação, enfim, na nossa cultura que a gente vive, a gente impede que aquela área também se desenvolva e a gente causa bloqueio também, né? Então é uma falta, por falta, não por excesso. E aí a gente impede, às vezes, de fazer algum movimento que é necessário na nossa vida, ou que a gente tem vontade de fazer, mas a gente não sabe como fazer, ou a gente não tem coragem de fazer. Ou a gente acha, não, mas aquilo não é para mim. E a gente não vai nem tentar experienciar, né? Que nem a Verônica disse, a gente não é
talvez eu não seja uma artista, eu nunca vou ser, eu nunca vou fazer uma pintura maravilhosa, nem um desenho maravilhoso. Mas eu me permiti fazer uma colagem e olhar para o resultado dessa colagem e perguntar o que ela quer me dizer, é muito lindo. É muito gratificante e é uma experiência. Então, a vida é feita de experiência. O resultado do nosso corpo é o resultado das nossas experiências. Né? Se a gente quer ter um corpo saudável, a gente tem que ter um equilíbrio em várias experiências. Eu não posso usar só o mental, eu vou sobrecarregar essa área. Tem que ter um momento do dia onde eu me lembro que eu tenho pés, que eu tenho pernas, inclusive eu estou aqui com a perna, agora eu falei pé, e eu me dei conta que eu estou com a perna cruzada e meus pés não estão no chão, eles estão ficando cansados. Porque daí eu entorto minha coluna, daí eu depois tenho dor na cervical, e aí eu não sei porquê. Porque a gente tem, né? A gente não se dá conta, assim. Daí vem a SE, para a gente olhar para o corpo. Então, tudo é um conjunto de ferramentas. E aí me veio também... Bom, só para terminar aqui, então a gente poderia, né? No caso da comunicação, trabalhar com a casa 12 e com a casa 8, com os astrológicos. E ainda, que está ligado ao chakra laríngeo, e ainda poderia, se a pessoa tem algum aspecto que acha interessante para trabalhar na casa 3, que é a casa do intelecto. Então, também dá para explorar essa outra casa, que é a casa do intelecto e da comunicação, né? Então, às vezes a pessoa dá uma virada. É muito lindo, né, esse trabalho, porque... a informação que está no floral é uma informação da vida, é uma informação de toda essa história que compõe o nosso corpo. Só que é uma informação de um funcionamento perfeito, de um sentido de harmônico, né? Porque uma planta, um animal está na natureza para existir, para ter vida. Uma árvore, quando ela dá muita flor, às vezes a gente vê aquela árvore lá no meio da floresta, às vezes a gente está passando numa rua assim, super congestionada, cheia de descarga de carro, e tem uma árvore lá cheinha de flor. O que aquela árvore está fazendo? Ela está tentando sobreviver, ela não tem essa consciência que a gente tem, mas na verdade ela está fazendo tudo o que ela pode, tudo o que é possível para que ela dê flores, dê uma nova florada, para que ela exista, continue existindo, mesmo com todas aquelas adversidades que estão ao redor dela. Então tem uma coisa muito linda que o Joel fala na alquimia, é que assim, que a planta ela não desiste nunca, a natureza não desiste nunca. A natureza, ela vive, ela sobrevive de qualquer forma, qualquer coisa. E nós, se não deu certo uma vez, a gente já fica bem assim. Se não deu certo na segunda, a gente já... Eu disse que esse troço não era assim. E se não deu certo a terceira, a gente vai embora. E a gente tem 360 graus no nosso zodíaco. Então, a gente tem 360 vezes 360, a gente tem 1024 possibilidades de acertar uma forma, de acertar uma casa, de botar uma energia ali. E tem todas essas técnicas disponíveis, né? Que não é só floral, várias outras, para utilizar. Eu acho que da parte assim dos florais é isso. E ainda fui pesquisar, porque eu trabalho com aromaterapia, e os óleos, eles têm um acesso muito sutil. Às vezes as pessoas que já aconteceu de me dizerem assim, não, floral não é para mim, eu não vou usar floral, depois de entrar em contato com o óleo, muitas vezes voltam para fazer todo um tratamento de floral. Então isso começou a me chamar muita atenção. Até porque eu fiz aromaterapia depois do floral, porque eu conheci uma pessoa que achei muito bacana e fui fazer os cursos com ela. Mas até de curiosa, eu não imaginava o resultado que eu ia receber. Hoje eu uso óleo para tudo, óleo para cabelo, óleo na pele, óleo para dor, óleo para... Eu amo óleos. Os óleos, eles têm uma outra via de acesso, né, que é a nossa pele. Então, ou o nosso olfato, a gente vai inalar o óleo, a gente vai colocar no cabelo e a gente vai estar absorvendo tanto pelo
pela pele, pelo couro cabeludo, quanto pela inalação, né? Então, ele tem uma absorção muito rápida e um efeito muito rápido também. E as pessoas se identificam bastante. A gente tem 2 óleos que poderiam ser usados na comunicação, que é o tomilho. Na verdade, eu fiz uma pesquisa dentro dos óleos da marca que eu uso, que são da Terra Flor, né? Mas nada impede de pesquisar em outros fabricantes também. E a Terra Flor tem um óleo que eu nem conhecia, descobri, viu? A gente está sempre aprendendo, que é o Ravintsara, que é muito interessante, que fala ali, que é para uma série de coisas, e é bem para o momento de hoje, porque ele é para influenza, ele é para gripes, porque todos esses óleos, eles, se a gente for ali ler no site, a gente vai ver assim, que eles são quase um genérico, né? Porque é uma série de coisas, anti-bactericida, anti-infeccioso, para respiração, daí sempre vai ter um sistema que ele vai funcionar um pouquinho, vai abranger mais um determinado sistema. Então, também, o tomilho fica aí. E o tomilho é bastante indicado para adolescentes, que quando chega naquela época de adolescência, às vezes tem uma dificuldade na comunicação, ou tem algum bloqueio, né? Então, achei bem interessante. E eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Então, tá. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, será? Para a Lu? Ó, bem certinho, nós estamos em 57 minutos. Repete o nome, Lu. É tomilho e... É R-A-V-I-N-T, Ravint, S-A-R-A, Sara. Pode escrever. Ravintsara. Uhum. E tomilho. Sara, S-A-R-A. Uhum. Assim? Uhum. Bem certinho. Tá. Interessante, né? Uhum. Eu não conhecia esse homem. Acho que ele é novo. Tem também essa coisa de sentir o cheiro e se remeter a uma situação, né? Sim. Tipo, chega para fazer. Aconteceu comigo uma vez, eu cheguei para fazer um jogo, sei lá, não lembro direito o nome do jogo, mas eu não sabia o que eu ia trabalhar e eu nem sabia como era que ia acontecer. E a pessoa me deu um óleo para cheirar, do nada, assim, eu cheirei aquele óleo, me remeteu a uma situação da minha infância e foi por ali que o jogo aconteceu. Então, tem isso também, né, Lu, do cheiro, do cheirinho, do cheiro despertar memórias inconscientes, né, implícitas, né, inatas, assim, e a gente pode entrar em contato. Eu acho bem lindo isso. E de uma forma, geralmente, pelo menos assim, os casos que a gente tive contato, e que eu já até no curso a gente tem essa oportunidade, né? De todos entrarem em contato com todos os olhos e depois darem um depoimento, ou contarem a sua vivência, assim. E é impressionante. As pessoas elas realmente vão para aquele momento certinho, assim. E mesmo sendo um momento, isso que me chamou muita atenção, assim, mesmo sendo um momento, às vezes, bem doloroso, ele é tão sutil que a pessoa parece que ela transpassa aquilo, parece que ela consegue sair um pouco daquele ponto, sabe? De ser dolorido, mas de conseguir enfrentar, né? De conseguir... É um cuidado, assim, não sei dizer, mas é bem interessante. O quanto tem poder esses... E que também, né, é uma informação pura, muito pura, e muito condensada, assim, da natureza, né? Porque é como o óleo de laranja, que é o Neroli, que ele precisa de 1 tonelada do botão
da flor da laranjeira. Nossa. Então, é uma potência, assim, violenta. E também muito raro, porque não pode usar todos os botões das laranjeiras, não vai ter laranja, né? Então, tem todo um equilíbrio. É porque é o botão, né? O equilíbrio, né? Tem que ter todo um equilíbrio aí. Mas então tá, eu acho que é isso. Legal. Tá Então, bom? são aspectos tão bons de falar, né? Chocolagem, óleos, minerais. Quem sabe em algum momento a gente retorna para esse assunto, né? Sempre tem outras abordagens, outras coisas para trazer, né? Com certeza. E Ana, obrigada, Lu, obrigada, Vê. E Ana, o que tu sente vontade de expressar agora, nesse momento, nessa altura da nossa prosa? Deu 1 hora já, não caiu. Que bom, né? A gente ter essa liberdade de seguir sem ficar na pressão do horário. Eu fiquei muito feliz, sábado, né? Já que a gente está falando disso tudo aqui, porque a partir daquela live de sábado, eu sinto vontade aqui só de expressar assim, a minha gratidão, né? Por poder estar, mesmo no momento assim que pensando no planeta, né, nos outros países e nós, enfim, ser um momento muito diferente, né, em termos de desafio. Eu noto assim que me ajuda muito a rede que eu tenho, sabe, e poder olhar para as pessoas que eu conheço, para minha família e ver que a gente está junto, sabe? Superar o meu orgulho também em algumas situações e poder experimentar paz, sabe? Então, eu acho que alguém falou no início, acho que foi a V, né, que falou que, claro que tem muita coisa que é desagradável da gente ler nas notícias, né, mas tá no nosso controle o aqui e agora, né? Claro, cada um tem uma realidade, mas quem, por exemplo, tem que ficar em casa, tem que trabalhar de casa, acolhe esse momento, sabe? É um momento de realmente parar e olhar para o que tem e valorizar o que tem. E mesmo que seja um desafio gigantesco, ele está vindo para ensinar, né? De algum modo a gente vai aprender alguma coisa com tudo isso. E tem uma coisa que eu já ouvi bastante vezes, estou falando, Flávia, a questão de quando a gente quer uma coisa, né? Eu quero experimentar saúde, né? Eu quero ter muita saúde. Talvez a vida apresente o que não é saúde para a gente valorizar a saúde. E eu fico, às vezes, pensando e me lembrando, assim, de quantas vezes eu não valorizei momentos que eu estou sentindo falta agora. Eu lembro de vezes que as crianças estavam aqui de preguiça, num domingo de tarde, as crianças, mãe, vamos lá na pracinha. Ai, não. Então, assim, como é importante a gente aproveitar e escrever sobre isso também, sabe? Escrever para não esquecer. Eu tenho escrito essas coisas, sabe? As coisas que eu gosto e que nesse momento eu estou me privando de fazer para poder perceber, né, a relevância que isso tem na minha vida e à medida que isso for possível, né, a gente, enfim, de um certo modo a gente já está sendo liberado aí, mas também, com certeza a gente vai ajudar mais se a gente ficar mais na sua, quietinho, né, e que saia de casa só quem realmente precisa ainda. A gente não sabe ainda, a gente não sabe que a gente não sabe, né, Flávia? A gente não sabe, né, que é uma situação muito nova, inclusive para os cientistas que estudam sobre isso. Então, quem sou eu, né, para ir contra tudo isso? Sei lá, fiquei com vontade de falar isso, de principalmente agradecer.
agradecer por todos os aprendizados que isso tudo está nos trazendo. Enfim. É o ano da dualidade, né? É o ano da dualidade, tem um número mestre aí, né? Então, vamos surfar o que é maior que nós. O que é maior, tem uma música que fala: se é de terra, que fique na areia, o mar bravo só respeitarei. Acho que é o momento da gente ficar na areia, né? Ficar na areia, respeitar o que é maior que nós, mas também cuidar da nossa grandeza dentro da nossa pequenice, né? Aproveitar para se reinventar nisso tudo. Então, parece que a gente está tendo essa oportunidade como grupo, porque a gente nunca imaginou que a gente ia estar as 4 aqui fazendo essa conversa. Também quero agradecer muito a Ângela e as gurias, né, que ao longo desses 3 sábados nos estimularam a chegar até aqui, né? Porque se não fosse cada uma das gurias que estavam acompanhando, das pessoas que vieram conversar com a gente, talvez a gente não tivesse tido coragem, né? A gente tem um programa que a gente se reúne toda segunda-feira e conversa e troca, mas com certeza foi cada uma das pessoas que entraram em contato com a gente, né, gurias, que nos motivaram a estar aqui. Então, eu também sou muito grata por essa oportunidade de ir um pouquinho mais além de mim mesma e de nós como grupo. A gente vem falando muito dessa questão da vulnerabilidade, né, de se expressar, de trazer a nossa voz, não é algo simples. E, de alguma forma, a quarentena também convidou muita gente a sair do armário, né, sair do armário da comunicação. Estava escutando esses dias do Luciano Potter, ele disse: todo mundo virou jornalista na quarentena, agora os jornalistas vão ter que se reinventar. Deu um problema para os jornalistas, né? Então... Faz sentido. Então, aqui todo mundo gosta de falar, como vocês podem ver. A Vê falou bastante, a Lu falou bastante, a Ana fala bastante, eu também falo bastante. Então, acho que já deu por hoje, né? A gente está aprendendo a dividir o tempo das falas. Também, né? A gente nem interrompe mais. A gente consegue esperar a outra terminar de falar, né? A gente não precisa mais usar o mudo aqui. Muito tempo dos princípios. Isso. Uma hora é outra. O silêncio também faz parte da conversa. Então tá, vamos ver para onde a gente vai. Sábado a gente vai estar às 20 horas lá no Insta, né, com a Mariana. Uhum. E no outro sábado a gente vai estar lá no Insta com a Marina. Quem fez? Alguém quer falar? Eu quero compartilhar uma coisa, mas pode ir falando. Não, era isso, e daí a gente vê para onde que a gente vai ser levado, para onde o vento nos leva, né? Então é isso. Pode falar, Vê. Não, eu quero compartilhar o convite da Marina. Da Mariana? Da Mariana. Da Mariana. Ai, tá Mariana e Marina. Que tem uma tem a Marina também, né? Sim. Eu que fiz o convite e vou fazer confusão. Mas só eu acho que eu tenho ele aqui também, Vê. Se tu achar ele para abrir. Deixa eu ver. Que eu abri todos os convites, o da Ângela, o da... Eu não salvei. Peraí, já vou compartilhar aqui. Então, sábado vamos estar ao vivo de novo, né? Com a Mariana para uma nova conversa.
Então tá. Lá no Instagram, @amor que se realiza. Ana, contigo. Então, acho que só agradecer quem ficou aqui até o final. E quem sabe a gente volta aqui também. É uma plataforma diferente. A gente também tá tudo novo aqui para mim, é tudo novo. E, meu Deus, quanta experiência nova nessa quarentena. Então, agradecer as pessoas que estavam aqui com a gente, quem está assistindo a gravação também. Nós vamos deixar lá uma gravação lá no YouTube também. Convidar as pessoas para curtir e visitar o nosso canal, que tem todo o histórico das nossas andanças nesses 5 anos, né? Nossas conversas, as propostas, né? De cada ano, de cada encontro. E esse ano a gente está aí num movimento mais aberto, me parece, mais receptivo a todas as pessoas que se conectam com a nossa proposta, né? E então, sábados a gente está lá às 20 horas, esperando a Mariana, esperando quem está disposto a entrar na nossa sala de bate-papo no Instagram. Acho que é isso, né, gurias? Uma boa noite para vocês, obrigada pela parceria. Boa noite, pessoal. Boa noite, guria. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau, tchau.